Se você já sabe o que é Dark Fantasy, provavelmente sente uma nostalgia por um mundo em que nunca viveu. Mas já parou para se perguntar se você conseguiria sobreviver nesse mundo? Um mundo sem água limpa, sem comida fácil, mergulhado na pobreza extrema, sem remédios decentes e com aquela paranoia constante de monstros que possam estar rondando as florestas e as cavernas. Mas o que é Dark Fantasy? É um subgênero da fantasia que mistura elementos clássicos de magia, criaturas e paisagens com temas bizarros de horror em um tom bem mais sombrio, podendo também ter cores além da realidade, por exemplo, céus roxos ou vermelhos, bem fantasioso. Há uma característica presente a um estilo específico de Dark Fantasy. Todos esses elementos citados há um filtro retrô, semelhante aos CGs de filmes antigos, com aquela dublagem meio abafada, trazendo uma nostalgia e conforto. Essa estética apresenta características de visuais góticos e sombrios, bem detalhado, ambientes opressivos, as cidades decadentes, as florestas são amaldiçoadas, castelos em ruínas, tons sombrios e atmosféricos, o mundo é cruel e pouca esperança garantida, elementos de horror, os monstros são aterrorizantes, demônios, mortos-vivos, orques, animais grotescos, temas de loucura, tortura física e psicológica, como se fosse na Idade Média, mas com dragões e poderes mágicos. Mas claro, não é isso que a gente quer saber, só queremos aquele sentimento mais de conforto e nostalgia. Preferimos o lado positivo, talvez Light Fantasy, que é literalmente o inverso de Dark Fantasy. Que apresenta universos mágicos, mas com um tom bem mais divertido e otimista. Menos foco no sofrimento. Mundo mágico, acolhedor. Magia comum, criaturas fantásticas aparecem, mas o tom é mais aconchegante ou divertido do que ameaçador. Mas não estamos aqui para diferenciar esses dois gêneros. Só queria falar sobre aqui porque também existe esse lado mais positivo dessa fantasia, pra talvez quando alguém preferir Dark Fantasy não saiba seus desafios e perigos, sabe? Mas enfim, por que é tão confortante? Bom, existem dois estilos principais de Dark Fantasy que a galera mais curte. O primeiro é o estilo realista, com visuais incríveis, que como dito antes, parece CGs de filmes antigos ou até novos. Tudo muito bonito, sombrio, cinematográfico. O segundo é aquele estilo retrô, inspirado em jogos antigos, aquele 3D simples de PS1, começo dos anos 2000, texturas esticadas, modelos low poly e roupas que parecem literalmente pintadas no corpo do personagem. E pra mim, esse é o estilo que mais captura a essência do Dark Fantasy. Bem parecido com o visual clássico de World of Warcraft. Tem algo nesse visual mais simples e antigo que passa uma nostalgia pesada. Uma atmosfera misteriosa e ao mesmo tempo acolhedora. Mesmo sendo um mundo cruel, ele parece familiar, como se a gente já tivesse vivido ali em outra vida. Portanto, o destaque dessa estética é uma nostalgia que remete direto à juventude de muita gente que já jogou WoW, RuneScape ou Morrowind, jogos antigos dos anos 2000, como os RPGs e etc. Assistiu às animações como A Caverna do Dragão ou até He-Man, filmes com A História Sem Fim ou O Cristal Encantado. Mas acho que isso depende um pouco mais da pessoa, porque quando eu lembro de Harry Potter, aquela parte da árvore onde tem um lobisomem lá, já me remete a Dark Fantasy, se bem que Harry Potter é bem Dark Fantasy. A atmosfera é misteriosa pela simplicidade de que o mundo não mostra tudo. Como nos jogos, isso força sua imaginação a preencher os detalhes. Um castelo escuro, com texturas esticadas, uma masmorra com tochas, ratos, esqueletos, pedras parecendo plástico, soa muito mais misterioso e ameaçador do que um jogo realista com gráficos de última geração que perdem sua originalidade. Junto ao som da dublagem antiga, dá uma sensação diferente de que os jogos e filmes dão hoje em dia.
tem um charme cru e nostálgico. A estética não tenta ser realista, ela tenta ser fantasiosa, e isso combina perfeitamente com Dark Fantasy. Diante também de todas essas coisas que tem na internet aí, de filmes, jogos, desenhos, eu citei pelo menos 2 aqui de filmes, desenhos e jogos que tem essa característica. Bom, e os filmes que possuem uma forte atmosfera de Dark Fantasy, A História Sem Fim, de 1984. Bastian, um menino tímido e sofrido, encontra um livro mágico que literalmente devora o mundo real. Dentro dele existe fantasia, um reino sendo destruído por uma força chamada Nada, uma escuridão que consome tudo. O filme possui a sensação constante de perda e melancolia, a mensagem de que a fantasia só sobrevive se as crianças acreditarem, caso contrário, a escuridão vence. E mano, se tu vê as imagens desse filme, tu fica, caraca, é realmente essa sensação, tipo, positiva de Dark Fantasy, tá ligado? É muito massa de viver. Então, o segundo é meio bizarro esse filme, mas... Bom, é O Cristal Encantado de 1982. Em um mundo chamado Tra, 2 raças dominam, os bondosos Gelflings e os repugnantes Skeksis. O grande cristal foi quebrado, e com ele o equilíbrio do mundo. Os Skeksis são criaturas grotescas, corruptas e imortais que sugam a essência vital dos Gelflings. A fantasia é sombria em sua forma mais pura, com criaturas bizarras em um tom de conto de fadas macabro. O design é extremamente sombrio e grotesco, a atmosfera é opressiva e decadente. Profecia fala que apenas um Gelfling pode salvar o mundo e que quase todos já foram exterminados. Na parte dos desenhos tem o He-Man de 1982. Eu sei que não é muito Dark Fantasy, mas é uma fantasia heróica com alguns toques sombrios, mas eu quis escolher ele porque ele também passa essa vibe aí de, desenho antigo, castelo, essas paradas aí. O Príncipe Adam se transforma no Guerreiro Supremo He-Man para proteger Eternia e combater o vilão Skeletor em um mundo cheio de magia, monstros e alta fantasia, mas tem uma atmosfera sombria leve, mas fica mais no lado da fantasia heróica clássica. Segundo o desenho, Caverna do Dragão de 1983. Um grupo de jovens entra em um parque de diversões e é transportado para um mundo de fantasia perigoso. Eles recebem poderes mágicos de um ser misterioso chamado Dungeon Master, mestre dos magos, e precisam sobreviver enquanto tentam voltar para casa. Há um tom sombrio e melancólico, diferente da maioria dos desenhos infantis. Esse tem uma atmosfera constante de perigo e solidão. O mundo é hostil, reino dominado por forças do mal. Venger é um vilão extremamente poderoso e intimidador. Mas ele segue a mesma coisa meio que do He-Man também. Porque assim, ele tem mais estilo Dark Fantasy, mas não é aquele bagulho tipo pesado de tipo Dark Souls, tá ligado? Os desenhos, nem cheguei a achar um desenho que tem essa parada mais sombria, né? Até mais infantil, assim, mais feliz e heróico, tá ligado? Então, esses eu achei, talvez comentem aí. Vocês sabem de algum que é mais sombrio de desenho, anime, sei lá. Bom, os jogos, para mim, é os que mais se destacam a citar Dark Fantasy, e esses seriam The Elder Scrolls 4 Oblivion de 2006. Você é um prisioneiro sem nome que escapa da prisão no exato momento em que o imperador é assassinado. Logo descobre que portais para Oblivion, um plano infernal, está se abrindo por toda Tamriel. Você deve fechar esses portais e impedir que o Daedric Prince Mehrunes Dagon destrua o mundo. Ao se deparar com o mundo aberto desse jogo, você vê que ele capita direto aos vídeos vistos anteriormente. Montanhas altas, reinos, exploração de dungeons, mortos-vivos, goblins. E nesse jogo também há uma liberdade do jogador. Você pode se tornar um assassino, guerreiro, mago, tem bastante classe. Oblivion tem um dos mundos mais ricos e sombrios da fantasia dos anos 2000. É considerado por muitos como um excelente exemplo de Dark Fantasy em jogos de mundo aberto. Você vai ver nas paisagens desse jogo e, mano, é muito bonito, mano. Tem até um vídeo de, sei lá quantas horas aí, mais de 1 hora, o cara caminhando pelo mapa desse jogo, que é bem grande, por sinal.
Com certeza, o game que mais pega a essência Dark Fantasy, mais Light Fantasy, é World of Warcraft, de 2004 até hoje. Mas vamos falar do clássico. Caso não saiba, o game recebe atualizações até hoje, que são as expansões, né, que adicionam mais dungeons ou uma nova história, até raças também. Porém, o gráfico e a atmosfera que o clássico tinha se foi. Parece meio cartunesco demais, não sei explicar. É muita encheção de linguiça o começo e sei lá, foda-se. Em Azeroth, o mundo é devastado por guerras constantes, o jogador cria seu herói e entra em conflito épico entre a Aliança e a Horda, podendo escolher entre essas facções. Há várias classes e raças, como anões nascidos em Dumorog, os humanos que iniciam aventuras no continente dos Reinos do Leste, na região da Floresta de Elvin. Isso da parte da Aliança. Já na Horda você pode se tornar orcs, nascido no Vale das Provações, localizado no sul de Doratar. Mortos-vivos, conhecidos como Renegados ou Forsaken, começam nas clareiras de Tirisfal. Os recém-jogadores despertam os recitados de valas comuns e cemitérios por valquíries a serviço de Sylvanas Corre-Ventos. E há várias outras raças. Como eu tinha dito, ao passar das expansões, o jogo revela ameaças cada vez maiores, né? De demônios, deuses, dragões. Tem muitas raças tipo panda, gnomo, elfo noturno, um dragão também. É muita coisa. Mas o clássico é um dos mais pé no chão, assim, até, não sei. É mais interessante. Mas se levar para a realidade dura da história do WoW, ele apresenta muitos temas recorrentes de corrupção, traição, sacrifício, morte em massa. Expansões como Wrath of Lich King, Cataclysm, Legion e Shadowlands são extremamente sombrias. O mundo está em constante declínio, as guerras e cataclismos e tragédias são a norma. Bom, aí depois de tudo isso, você acha que queria viver nesse mundo mesmo? Apesar de trazer muito conforto pra nós que estamos na cama aí, vendo isso pelo celular, esses vídeos, mano, nossa, é perigoso, sabe? Então, comente aí que aspectos te instigam a ver esses vídeos, imagens sobre esse gênero. Comente que jogos, filmes e desenhos relembram quando você pensa em Dark Fantasy, que você está lendo todos os comentários. E fique de boa, falou!